Boa tarde, povo da quarentena. Tô chegando aqui com mais uma quarentena session, seu momento de lazer, diversão, entretenimento, alívio, hora da sua terapia musical, sempre um bom papo com um ótimo convidado e um pouquinho de música porque ninguém é de ferro. Ontem nós tivemos um papo interessantíssimo com o senhor André Youssef, pianista lá de São Paulo, o cara manda muito e super simpático. E hoje teremos um Quarentena Sessions com um cara que já é quase que da casa aqui do Coluna Blues Rock, um cara que eu já pude entrevistar algumas vezes. Eu fiz até um documentário sobre ele, na real. Tá lá no canal do YouTube, Coluna Blues Rock 2.0. E nosso convidado de hoje é o Sr. Kleber Dias. Sr. Kleber Dias é o cara responsável pelo violão, guitarra, bandolim, mandolin, lap steel. O cara toca absolutamente tudo que tem corda e já está aí há pelo menos mais de uma década, com certeza, com o Jefferson Gonçalves, grande gaitista brasileiro que está fazendo aquelas misturas de blues com ritmos nordestinos. O Sr. Kleber Dias já deve estar se aprontando para chegar aqui na nossa live. E Kleber Dias, tenho certeza que a gente vai bater um ótimo papo. Aqueles recadinhos, lembrando que quem perder hoje aqui a nossa Quarentena Sessions com Kleber Dias, quem chegar atrasado ou quem quiser rever a live, né? Basta ir no YouTube e entrar no canal Coluna Blues Rock 2.0. Lembrando também que temos uma playlist no Spotify, uma playlist que foi cuidadosamente selecionada por mim. Tem muito blues nacional, tem blues internacional, tem classic rock, tem rock atual, tem um pouco de punk, tem jazz, tem funk, tem bluegrass, tem folk, tem country, tem tudo, absolutamente tudo, para você colocar no aleatório e se perder. Vai no Spotify e basta escrever Coluna Blues Rock. Bem fácil, né? Se você ainda não está nos seguindo aqui no Instagram, no Facebook, segue lá. Não é difícil e quem sabe, se estiver gostando, se gostar do trabalho, indica um amigo. Quem sabe a gente vai aumentando, aumentando, aumentando. A ideia do Coluna Blues Rock é essa: morrer pobre, sem dinheiro, mas divulgando a boa música, porque música é a única coisa que salva nesse mundo caos. Concorda? Pois bem, vou chamar aqui alguns amigos para participarem da nossa Quarentena Sessions. Enquanto eu vou chamando alguns aqui, vocês, nessa gaivotinha, nesse aviãozinho, não sei o que é, podem ir lá embaixo, nesse aviãozinho, nessa gaivota, e convidar pessoas que vocês acham que possam gostar. Que tal? Convide 3 amigos, um deles vai entrar, isso eu tenho certeza. Enviei, dando um alô para os que já entraram: Leonardo Vilar, Flávio Coais, FM Panjos, Leonardo Araújo, Juliana GMRSS. Sejam todos bem-vindos. Estamos só à espera de Sr. Kleber Dias. Assim que ele chegar, começamos a nossa Quarentena Sessions. Eu sou Hugo Medeiros, o cara que nunca desiste de levar a boa música, apesar de não ganhar um tostão. Recados, enquanto o Sr. Kleber Dias não chega, e para nós enrolarmos um pouquinho, hoje Kleber Dias na Quarentena Sessions, amanhã, simplesmente amanhã, 8 da noite, horário de Brasília, teremos uma Quarentena Session especial com um dos maiores gaitistas da atualidade, Sr. Mark Hummel. O cara é muito bom. Quinta-feira, volta às 4 da tarde, normalmente, Sérgio Rocha. E sexta-feira, o gaitista de São Paulo, Ivan Márcio. Perdão pela falha. Vou chamar o Sr. Kleber Dias, que acaba de chegar. Júlio Caldas, grande. Esse cara é foda, cara. Fala. Fala, meu amigo. E aí, Tudo bem? Clebão? Tudo ótimo?
Tava falando aqui antes de tu chegar, tu já é praticamente morador do Coluna Blues Rock, né, cara? Pô, cara, você é o cara que me dá mais audiência, mais feedback, mais ajuda aí. Já teve na minha oficina, É já teve verdade. visto no Rio das Ostras, no Jazz and Blues lá, no Rio das Ostras, com o bandolim. Caraca, um Sim, monte é verdade. E você foi, sabia que você, cara, foi uma das minhas primeiras entrevistas quando eu entrei nesse mundo, sabia? Caraca, Foi lá na sua antiga oficina. pode crer. Deixa eu baixar aqui um pouco. A oficina lá na Rodrigues Caldas, na Taquara, em Jacarepaguá. Isso aí, me perdi os caralhos pra chegar até lá. Eu imagino. Acho que não tinha nem o Waze naquela época, né? Não, claro que não. Facilitar a Óbvio que vida. não. É, É, tô meu aqui com o amigo. Kleber, brincando, já conheço ele há pelo menos uns 10 anos, acho que mais, porque eu entrevistei ele pela primeira vez em 2007. Lá em. Se é, 2007. E desde então já entrevistei ele outras vezes e eu sempre adoro entrevistar o Kleber porque é sempre uma surpresa, sempre um instrumento novo, uma música nova. Por isso que eu acho, falo com toda tranquilidade, não é puxa-saquismo, o Kleber Dias é foda. Ponto. Obrigado, cara. Que isso. Tem E aqui, ó. Tem um que fala, é igual ao do Johnny Winter. porra, tô falando, tem sempre uma novidade. Tô falando. Nossa Esse aqui eu senhora. enfrentei a enchente do Tietê. É mesmo? Foi terrível. Fui buscar em São Paulo ele, na casa de um rapaz lá, eu comprei pela internet. Mas eu falei, não, eu vou buscar porque eu vou comprar madeira, vou comprar umas coisas aí em São Paulo. E aí eu passeio, eu gosto dessa estrada e tal. E aí fui e caiu um temporal em São Paulo absurdo e caraca, eu me deu um branco, eu não sabia como como ligava o desembaçador do carro que eu tinha na época. Então eu fiquei aqui, até descobrir, quando eu descobri, eu fiquei olhando assim, feito um paspalho, falei, meu Deus, era só apertar o botão no painel. E aí eu no eu no engarrafamento ali do lado daquela marginal ali, e o rio enchendo, 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 e aquele mar de carros. Eu falei, puta merda, esse cara vai virar um Remo hoje. Mas deu tudo certo. É, só para quem não sabe, o Kleber Dias, que a gente vai falar isso mais na frente, mas o Kleber Dias também é luthier, ou seja, ele constrói instrumentos, e eu fiz um pequeno documentário sobre o Kleber Dias e sua carreira musical como luthier, e está lá no canal do YouTube, Coluna Blues Rock 2.0, só vai estar lá, Kleber Dias, construtor de boa música. Vocês não se assustem, o vídeo que está lá nesse canal tem nenhuma visualização, mas não é porque ninguém olhou esse documentário. É porque eu tive que abrir um novo canal do YouTube porque eu perdi a senha do último e não consegui reaver. Então, assim, quem quiser ver o vídeo, é o mesmo vídeo, mas no outro canal tem quase 1000 visualizações. Esse ainda está zerado, então vai lá e tire do Vai lá, zero. minha mãe viu, minha mãe gostou muito. É, isso aí. Vamos lá, vamos começar aqui, Clebão. Repete o nome do canal, repito, Coluna Blues Rock 2.0. Tá lá, não tem erro, muito fácil, uma cacetada de vídeos antigos, né? E eu tô colocando, sempre quando acaba aqui as nossas quarentena sessions, eu tô colocando também no YouTube para quem perdeu, para quem quer rever, até para o músico guardar para acervo pessoal. Vamos lá, Clebão. Você toca, eu acho que quase tudo de cordas. Como é que Não, começou? mais ou menos, né? Eu sou um sujeito muito relapso. Eu estudei mais guitarra, né? Mais violão e guitarra, esse tipo de coisa assim e tal, mas eu nunca fui um cara muito de estudar. Eu já entrei na guerra logo, então já tinha que trabalhar, ganhar grana com família, então já era fazendo baile, tocando Beatles e Rolling Stones. Na verdade, o primeiro trabalho que eu fiz, quer dizer, teve um trabalho me apresentando profissionalmente, foi assim com 18, 19 anos, né? Então são 40 anos já, mais ou menos. Estou com 58. Mas o meu primeiro trabalho foi um trabalho muito doido. A gente acho que já conversou sobre isso, né? Porque era uma banda para a comunidade portuguesa. Então o nosso mecenas era o saudoso Salúcio Terra, que era um cara muito bacana.
E ele propôs a gente tocar, fazer um show para tocar nas comunidades portuguesas. Metade do show era música portuguesa com a nossa revisitado pela nossa forma de tocar, né, claro. E a outra metade era rock, como ele falava. Outra metade tu toca de rock. E assim foi, e assim durou muito tempo. E foi o trabalho que foi o embrião dos Quatro Caras, que era o outro trabalho que eu fazia, Beatles, que foi o embrião do Experimental Blues, que foi a minha banda original de blues, que acabou virando um quarteto depois de um tempo, com a passagem de um dos membros e tal. E aí foi onde eu conheci o Jefferson, e aí são 16 anos de um casamento conturbado. Calma aí, Cleber. Tu Muito, falou, né? tu já adiantou muita coisa aqui. Vamos com calma. Vamos Pode começar do começo. Relaxa. A gente não tem pressa hoje. Com o Cleber a gente conversa até amanhã. Vamos lá. Você falou que começou na guitarra, beleza. Mas quando você era mais novinho, qual foi aquela banda que você escutou, ou banda, ou um estilo, não sei, que você escutou e falou, porra, eu quero ser músico? O primeiro tapa na cara, eu quis ser músico quando eu vi uma prima minha no Ceará, quando eu fui. Meus pais são cearenses, então a gente foi visitá-los. A gente foi visitar o Ceará, visitar parentes nossos, minha avó e tal. E aí eu vi uma prima, eu tinha uns 15 anos, entendeu? Tocando violão e era muito bonitinho, já fiquei logo apaixonado pela minha prima. E depois eu vi um primo da minha mãe, bêbado, tocando música clássica no violão. E aí eu perguntei pra ela assim, como é que esse cara toca isso? Assim, ele ouvia no rádio. Ele ouvia no rádio. Porra. O cara ouvia no rádio e tirava as músicas de Armando Reis, aquelas coisas. O John Pernambuco, né? Aquelas paradinhas e tal. E ali eu falei, pô, eu tenho vontade de tocar isso. Não foi nem com rock and roll, né? Rock, assim, a primeira música que eu, assim, acho que é o primeiro momento, porque minhas tias eram muito, eram jovens quando eu nasci, né? E aí elas enfiavam, porra, rock and roll na minha orelha, né? Porque elas botavam, tinha lá uma vitrolinha, e aí eu me lembro que elas colocavam pra eu ouvir, que eu fiquei ouvindo, depois ela falou, você ouvia isso com 1 ano e meio, ficava dançando, cantando. Eu falei, mas aí era Jambalaya, e era com Jambalaya com Brenda Lee, caralho, e a outra era Dario Martelo com Rita Pavone. Nossa. Eram as coisas que ela colocava. E tinha lá, né, o Jambalaya, né, que depois eu vinha tocar e tal. Eu nem lembro mais como é que era aquilo. Mas assim, já na adolescência, eu acho que foi mesmo a trilogia lá, né, Deep Purple, Black Sabbath e Led Zeppelin, assim, foram as bandas que eu mais ouvi. Depois o Pink Floyd, que aí já também virei quase que um sócio, né? Eu via tudo aquilo lá. Olha que interessante, Kleber. Eu já te entrevistei diversas vezes. E pela primeira vez você citou Pink Floyd comigo, sabia? Pois é? É, te juro. Cara, eu sou vidrado no Pink Floyd. Tem coisas que eu nem posso falar aqui que aconteceram na, em algumas audições do Pink Floyd, assim, mas eu adoro o Pink Floyd, eu adoro, apesar de eu gostar, meu guitarrista predileto ser porque o Jimi Hendrix, eu nem falo mais do Jimi Hendrix, eu costumo falar, cara, o Jimi Hendrix está num lugar que é inalcançável para mim, Então, mais assim, de som, é o Jeff Beck, né? Mas, cara, como é que você vai, né, ignorar um sujeito, um hitmaker de música alternativa, digamos assim, que é o David Gilmour, né, cara? E aqueles solos maravilhosos. Então eu sempre ouvi muito, mas muito mesmo Pink Floyd, pra cacete, né? Muito. Eu tinha vinil, vários vinis dele, né? Deles e tal. Era certo botar o disco ali, eu sabia que aqueles 50 minutos ali eu ia ficar ali ouvindo aquele troço, né? É impressionante, né, cara? Ninguém tira uma nota tão limpa feito Gilmour, né, cara? Cara, é de uma. É um feeling É. que é racional, é um negócio.
né, inexplicável, assim, de tão bonito, né? O cara, eu me lembro que uma vez eu postei no Facebook, eu sempre tinha mania de postar umas músicas, então eu postei ele tocando Smile, né? Aham. E aquela Smile, música, não sei nem se é dele aquela música, né? E eu me lembro que um amigo meu lá de Fortaleza, lá, o Eupídio, né? Eupídio Moreira, que é um médico de lá e musicista e entusiasta, um produtor e tal, e o cara corre atrás pra caramba pra ajudar a galera. E, e ele falou assim, ele me lembra que ele colocou, Clebão, porra, você tem um bom gosto do caralho, não sei o que assim, né? Mas se você quer passar por uma pessoa de bom gosto, posta uma música do David Gilmour, Sem dúvida alguma. né? Sem dúvida alguma, claro. É, você já falou aí, então, do comecinho da música na sua vida, né? É. Só que você, então, foi para os Quatro Caras, que foi aquela banda que tocava um tributo a Beatles, mas com um certo toque de vocês, né? E Não, nessa não. banda... Aí, nunca, né? Neguinho que vinha com essa ideia de fazer coverzinho, botar peruquinha, Sim, porra. E eu falei, não, 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 aqui isso não. aí. Não, Que isso? e Eu é não sou. legal, Né? porque na banda tava o seu primo também, o Henrique Bona, né? É Henrique Bona. Sim. Eu fiz uma entrevista com ele, foi fantástica. É tão fantástica, cara, que eu coloquei um trechinho da entrevista que eu fiz com ele no meu projeto de mestrado que é em relação a blues, cara. Foi muito bacana. Ah, que maneiro. O Henrique, ele foi assim tem os filhos da minha mãe, eu e meus dois irmãos, e depois o primeiro sobrinho a nascer foi primo, né, no caso nosso, foi o Henrique. E o Henrique era muito, eu tinha 10 anos, e ele era muito ligado comigo, né, porque eu ia sempre para casa dele ficar com ele lá, brincava com ele, tomava conta dele. E quando eu saía de lá era um desespero, eu tinha que sair escondido, que ele chorava pra caralho. E meu tio é um cara que totalmente voltado também pra música, foi violeiro, né, quando era jovem e tal. Sim. Então eu gostava de ouvir música, de conversar sobre música. E depois, quando o Henrique começou a ficar interessado também em tocar, aí eu ia pra lá, coitadinho, ficava fazendo base e eu solando igual um louco. Explorando ele. Depois o Henrique virou monstro aí, cara. Aí, pô, virou um puta guitarrista e agora, já há um bom tempo, né? Muitos anos já, ele vem se dedicando à viola. Sim. E, porra, cara, ele é um puta violeiro. E tem uma coisa que o Henrique que eu admiro muito, talvez nem tenha conversado muito com ele sobre isso, mas ó, ele é um grande compositor, cara. Ele é um grande compositor. Ele é um cara que ele cria melodias bonitas, temas bonitos, assim, o Henrique é uma pessoa muito querida, assim, né? E ele, na verdade, foi quem ensinou os meus filhos, né, que começou a ensinar meus filhos a tocarem, né? A Luana e o Gabriel aprenderam com ele. Depois o Gabriel fez faculdade de música e agora está esculachando todo mundo lá em casa. E a Luana, né, que também é outra figuraça, né, cara? Canta muito bem, toca, ambos compõem muito bem. É uma galera. Espero nessa quarentena conseguir fazer algum vídeo com todo mundo. Eu já tô com uma ideia já aqui, inclusive. Legal. Vou dar um spoiler depois. Ótimo. E quando tiver esse vídeo, sabe que aqui no Coluna Blues Rock vamos mostrar e disponibilizar. Como é que foi a passagem dos Quatro Caras para o Experimental Blues? Os Quatro Caras foi assim, acho que foi com a chegada do Zilton, o contato com o Zilton Spencer, que é o gaitista, Uhum. o contato com o Zilton foi incitando aquela coisa que era natural em mim. Eu nunca, né, eu sempre fui muito criterioso com essa coisa de me posicionar em relação ao blues, né? Até porque tem os catedráticos do blues aqui no Rio de Janeiro, né? Como a galera do Blues Etíricos e tal, e outro. E não são muitos que realmente conhecem profundamente e tal. E tem muito curioso, né? O blues é engraçado porque o blues ele apareceu para mim não pela audição de blues, né? Não foi ouvindo blues que eu cheguei ao blues, né?
foi ouvindo, foi ouvindo rock and roll, foi ouvindo Led Zeppelin, de pop, o blues eu extraí dali. Eu Claro. comecei a tocar blues, porque esse ficou muito marcado, porque eu me lembro que eu gostava de ficar às vezes em lugar aberto e tocando sozinho, sem ninguém passar, né? E tinha eu morava perto de uma rua que era pouco movimentada. E aí um dia eu fui e me sentei numa pedra que tinha na esquina da rua, uma encruzilhada lá. E aí daqui a pouco me aparece uma figura, cara. E aí ele parou e ele ficou olhando assim. E aí eu tava fazendo a base, eu fazia a base e depois começava a solar, né? Aí ele virou pra mim, ô, ô moleque, tu toca há quanto tempo? Aí eu falei, cara, eu toco há 3 meses. Uns 3 meses mais ou menos. Aí ele ficou assim, desconfiado. Sério? Eu falei, é. Ele já tá sonando blues, aí já tá sonando blues. Eu falei, cara, eu nem sei, eu escuto esse troço dentro lá do Led Zeppelin lá e aí eu fico tocando aqui, fazendo base e fico fazendo os solos em cima, porque a base fica correndo na minha cabeça e tal, e eu fico fazendo isso. Mas eu não sabia se era exatamente blues, né? Depois é que aí, a partir daí, eu comecei a ficar curioso e procurar ouvir as coisas. Mas eu ouço muita coisa, né? Então é como se eu morasse numa sala com 5.000 metros quadrados, eu fico lá no meio e as coisas estão espalhadas ali, aí eu ouço um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá, né? Acho que foi isso até que também contribuiu, né, para depois a gente chegou na outra fase do experimental, né? Mas a passagem foi mais ou menos isso, com a chegada do Zilton, aí eu comecei a tocar mais, estudar mais blues, já vinha tocando blues, né? Já vinha tocando alguma coisa, né? Agora, adorava quando tinha um blues assim, dos Beatles, dentro dos Beatles, né? Aham. Ou deles, né? O trabalho solo deles também, que tem alguma coisa de blues e tal. E aí o blues mais sofisticado e tal, aquela coisa. Aí como eu comecei a tocar muito com o Zilton, fazer duo com ele, e aí, pô, ele falou, pô, vamos chamar a galera, a mesma galera do experimental praticamente, dos 4 caras. Que aí veio o Cícero, né, o Carlinhos, da batera, e o Henrique, né? E, e aí veio o Rodrigo Baense, né? E que tocava baixo muito bem, era um moleque. Ele é um cara muito inteligente, toca muito bem. Sempre gostei muito do Rodrigo. E, e aí a gente compôs o experimental dessa forma, né? Eu, o Henrique, o Zilton, o Carlos, né? E o Rodrigo. E aí em 2000 o Carlinhos teve um aneurisma e faleceu com 30 anos. E aí parou de experimentar o blues, né? Depois voltou em forma de quarteto. E aí já foi. A partir daí foi. A gente abriu o show do Nectar. Aliás, eu tô no Nectar, né? E pro Jefferson, e aí já foi a outra transição. Aí o experimental ficou assim, fazendo coisas esporádicas. Sempre eu e Zilton convidando outras pessoas, né? A gente sempre tá com o experimental na cabeça, né? Uma hora a gente ataca de novo e tal. É. Isso aí, é legal que aquela dupla tem um companheiro que nunca morreu musicalmente, né? Tá sempre ali guardadinho. Exato. Exatamente. A gente sempre tá sempre em contato, fazendo alguma coisa e tal, ou trocando só uma ideia. Às vezes ele vem aqui, o Zilton vem aqui e tal, a gente vai e faz um som. Às vezes se encontra. É mais difícil encontrar com o Henrique. Henrique é muito ocupado, né? Dá muita aula Sim. fora do Rio de Janeiro da viola. A viola tomou conta da vida dele, né? E aí, eu não sei como é que tá o som. A galera poderia dizer aí como tá o som, porque eu botei aqui uns apetrechos. Acho que tá bacana. Então faz o seguinte, Clebão, Hum. vamos dar um tempo aí no papo. Toca pelo menos uma aí pra gente fazer um sound check aí. Então, beleza. Eu vou fazer uma parada com esse violão aqui. E eu tô gravando essa música aqui. Montei um home studio, tô gravando essa musicazinha aqui para botar no videozinho aí desse trabalho que a gente está fazendo lá com o Jeff, com o Fábio e tal, né? Então tem uma das músicas que ainda ninguém viu ainda.
eu só estou preparando ela, que foi uma música do Cab Mo, né? Que eu me lembro que quando surgiu a internet, dois caras que eu achei, assim, né, das minhas pesquisas lá, foi justamente o Ben Harper, e a gente tocava Ben Harper no Experimental Blues Quarteto, né? E o Cab Mo. Cab Mo a gente nunca chegou a tocar, né? E tinha o Corey Harris também. Aquele Corey Harris, não esse tecladista muito foda Sim. que tem. Eu esqueci até o nome da banda, né? É o Snarky Pups. Snarky Puppy. Então era o outro Corey Harris que misturava blues com reggae. Sim. Saca esse cara? Sim, já entrevistei ele. Então, acho que sim, acho que você até mencionou sobre um documentário que ele fez na África. Sim. Então, vou tentar aqui. Remember, if you can, when cotton stick by hand, the blues in the trees, sweet magnolia trees, the little church house upon the hill, and I can hear the delta calling from the light of the distant star. I can see my future and I can feel my past. When Henry played steel guitar. Volta Legal. aí, Hugo. Tô aqui. Então, o que eu fiz? Eu tracei uma paradinha que não é nada demais, mas ficou muito interessante. Claro. Né? Eu gosto de música regional de tudo quanto é lugar do mundo. E aí, em homenagem ao Henrique Bona, eu peguei. Remember, if you can, when a cardinal speak by hand, the blues and the trees, sweet magnolia trees, a little church house upon the hill, and I can hear the delta calling from the light of the distant star. I can see my future and I can hear my past. When Harry plays steel guitar. Sensacional. Agora, já que você tocou um pouquinho, já tirou aí o nervosismo. Fala aí, Clebão, como é que foi a sua entrada para o Jefferson Gonçalves? Cara, foi... O Jefferson, eu acho que engraçado, a gente nunca parou para conversar muito, mas eu imagino que... Quer dizer, já conversamos algumas coisas que, ao longo desse tempo todo, que eu acabei deduzindo, né? Mas quando ele viu a gente tocando aqui no Nectar,
Foi um show do Baseado em Blues em 2003, em junho, julho de 2003, eu não lembro bem. E isso aqui tava abarrotado de gente. Tinha gente pra cacete no Nectar. E o Serjão me ligou e falou: Clebão, vai ter um show do Baseado em Blues aí, cara. A gente queria e só o show deles, assim, pra noite do Nectar, né? Seria legal aumentar um pouco esse tempo e tal, criar um clima legal. Eu falei: pô, vamos nessa, vamos nessa. Tu traz experimental? Eu falei: levo, claro. Aí fui, né? E eu me lembro que naquela noite eu ganhei grana que nem a gente está ganhando hoje. Hoje aqui, a gente ficou com 10% da bilheteria, mas a gente ganha cachê que ninguém hoje não ganha aqui. Eu já vi ninguém dizer: não, eu vou sair para tocar para ganhar 50. Eu falei: porra, a gente ganhou 120 reais naquela época, cada um. Aí, bicho, aí, cara, a gente tinha o percussionista, o Beto Silva, tocou com Sai Guarabira, tocou com São Brasil, tocou com Célia Vaz, tocou com Diaba 4, né? E aquele tipo de percussão que eu sou vidrado, que é aquela coisa setentista, né? Eu e Beto, a gente já fez muito som fora também, tipo Blackbird com Moringa e 12 cordas, sabe? Cacete e tal. E Betão, a gente enfiou o shuffle na goela dele abaixo, e ele tocava com um carrom maravilhoso que ele tinha, e uma caixa. E batia a caixa com a mão, né? A mão do bicho era um... E ele fazia com o pratinho também, então ele intercalava ali, né? Fazia ali a caixa, né? E o contratempo. A caixa e o carrom de bumbo. E tirava o maior som e inseria outros rudimentos lá, outros instrumentos, bongô, e cachixis, e tchequerês, e chocalhos, e porrada de coisa e tal. Né? Ele tinha muita coisa legal, a moringa, né? E aí a gente começou a preparar um repertório, porque na época a gente já estava, esse quarteto, a gente estava com a ideia de, como a gente trabalhou junto no teatro, numa peça de teatro musical, a gente ficou muito com aquela ideia de teatro, de cena, de palco, de luz e tal. Então a gente falou: porra, por que a gente não traça esse parâmetro que o Jefferson traça, né, veio, que não é novidade, não é ele que inventou, não fomos nós que inventamos. Raul Seixas, o próprio Jackson do Pandeiro já misturava com música americana e tal, né? Porrada Alceu, quantos blues tem aí no meio das músicas do Djavan, do Caetano e tal, muita influência disso. E então a gente ali pensando assim: pô, por que a gente não faz isso com o samba? Vamos fazer samba. Então a gente começou a tocar, a gente ensaiou várias coisas, mas a gente não botou pra frente isso. Que era pegar muita coisa do samba e colocar numa onda de blues e vice-versa. E a ideia era fazer um palco com uma foto do Zequete, uma foto do Jamelão, uma foto do B.B. King, sabe? Aham. Do Robert Johnson e por aí, fazer uma parada assim, mas infelizmente não rolou. Mas a gente já estava com o que tinha na mão, era aquela coisa mais do blues em inglês e tal, e aí foi inserindo um Ben Harper, foi botando um Bob Marley no meio do blues e tocando mais, né, de forma mais bluesística e tal, e inserindo violão de 12 cordas e bandolim, que não tinha, ninguém tocava isso. O 12 cordas ainda ia, talvez alguém fizesse alguma coisa. Mas bandolim, blues e realmente banda de blues, voltar para blues, eu não me lembro de ter nada, de ter visto nada antes e tal. E aí eu trouxe essa coisa do teatro, né? E eu tive que aprender a tocar o bandolim, aprender a tocar bandolim. Eu nunca aprendi a tocar isso, né? Ainda mais com o Hamilton de Holanda andando por aí. Por aí. Com certeza. Pô, eu não vou nem falar o Milton é inalcançável, mas o filho dele, pô, já não dá mais para alcançar também, tá lá. Não dá mais para. Impressionante. Aí, cara, mas assim, a textura, né? Eu acho que eu sou um músico que trabalho mais com a coisa da textura do que propriamente com o virtuosismo, né? E tal, não tem nada de virtuoso, né? Eu tenho que malhar pra caramba pra poder tocar legal.
E aí, pô, a gente já veio com esse parâmetro que acho que ele estava buscando, né? E porque o Jefferson, eu me lembro que foi da banda do Baseado em Blues, foi o único. Tudo bem que eles sempre foram muito mal educados mesmo, né? Até hoje, algum deles. E aí, pô, o Jefferson foi lá cumprimentar, porque o público pirou com o trabalho que a gente fez. Pirou mesmo. De neguinho subir em mesa e gritando e caralho. Viajaram pra caramba no som que a gente fez, né? Acho que eles estavam esperando uma galera fazendo um negocinho, só que a gente chegou na maior pressão. Né? Todo mundo já também casca grossa, né? Todo mundo já velho. A gente chegou pra, né? Não pra quebrar paradigma nenhum, a gente chegou pra fazer o nosso, né? E era uma condição muito legal, né? De estar tocando lá com o Baseado em Blues, que era uma banda que tinha um bom destaque na época e tal. E o Jefferson, eu me lembro que ele foi lá onde a gente ficava, onde eu acho que o camarim era o estúdio lá do Sérgio, a gente estava lá, sentado lá depois do show e conversando e feliz, né, pra caralho, falando, pô, que bom, que maneiro, que público espetacular, que vibração, que incrível. E ele entrou e, porra, meu irmão, o som de vocês é muito foda, puta que pariu, sei que é, aí cumprimentou todo mundo e tal. E aí, quando a gente foi com a peça para a Itália, que era sobre a vida de São Francisco, né? Que era do Ciro Barcelos e tal, tinha uma produção e tal. Aí a gente foi, a convite lá do pessoal lá da Itália, a gente foi fazer lá em Assisi 3 apresentações e tal. Quando eu voltei, ele entrou em contato comigo e tal. Perguntou se eu não tinha interesse, que ele estava querendo fazer essa mistura de música nordestina com blues. Aí eu falei, pô, eu como tapioca e escuto violeiro a vida inteira. É comigo mesmo. E, porra, eu tenho tio repentista, né? Tenho tio que é escritor de cordel, essas coisas e tal. Eu cansei de vê-los, eles crianças, eles aboiando, eu não entendia porra nenhuma. Os caras dentro de casa, chovendo, aí eles abriam a janela e começavam a boiar. Que doideira isso. Perdi muita foto boa, cara. Perdi muita foto boa. Muita filmagem, assim, roots mesmo, sabe? Lá do interiorzão. Que isso era interior mesmo, lá no Cariri. Lá em Lavras da Mangabeira, onde é a minha família. É isso. Então acho que foi aí que a gente se encontrou e já tá aí 16 anos aí na luta. Muito legal, Kleber. Porra, você sabe que o primeiro disco que eu... E antes disso, isso é uma coisa que eu já falo para amigos meus, né? Mas eu vou falar que pela primeira vez, nunca falei isso com o Kleber, tá? E vou falar hoje, já que é quarentena, amanhã eu posso estar morto por essa porra aí desse vírus. Então eu vou falar hoje só para deixar registrado. E eu nunca falei isso pro Kleber. E não é para puxar sacos de ninguém, por favor. Eu acho, cara, que vocês, Jefferson, sabe o que me lembram? Vocês dois, a dupla, Jefferson e Kleber, me lembram muito Sonny Terry, Brown e McGee, cara. Aquele duo acústico, sabe, entrosado, um na gaita, outro no violão, fazendo aquelas bases. Eu vejo vocês, Jefferson, Sonny Terry e Brown e McGee. Pô, é uma honra. E a gente gosta, né? Eu sei, tenho certeza disso. Caraca, eu não conhecia aqueles elétricos que eles gravaram, né? O Brown McGee gravou um disco elétrico e tal, os dois, né, gravaram. E aí quando eu vi aquilo, eu falei, caralho, que coisa foda do cacete, né? Você sai do Roots, sai lá quase um spiritual, né? E vem pra uma parada elétrica dessa, caralho, bom demais. A música é um universo fascinante demais, né, cara? E o blues realmente é muito conteúdo, sim, é muita lição, muita coisa para você aprender, para você ver, né? É interessante demais, cara. Interessante demais. Eu ainda pude curtir alguns, né? Alguns poucos mestres, né? Mas assim, a gente teve muitas situações bacanas com... Pô, uma delas foi com o John Hammond, né? Tocando bandolim com ele, assim, eu me lembro qual foi a música. A How Long Blues, tocando ele cantando. Eu falava pro pessoal, eu falei, caraca, o John Hammond parece que quando ele fala sai flor da boca dele. Sai flor, power flower total. Assim. É verdade. Foi muito legal tu falar disso.
porque o outro dia eu participei de uma entrevista, querendo saber do meu trabalho do Coluna Blues Rock, nada demais, mas uma livezinha aqui que me convidaram, e me perguntaram qual foi a entrevista que mais me marcou, cara. E eu falei do John Hammond, cara. Porque ele falando as histórias assim, babando, quase chorando. Ele É me contou impressionante. o violão dele, né? Eu falei que era luthier e tal, essa Sim. coisa. Aí ele me contou a história do violão dele e tal. E, pô, foi muito interessante. Imagino que você tenha extraído muita coisa. Muita coisa. Inclusive, Entrevista? essa entrevista está lá no site do Coluna Blues Rock, www.colunabluesrock.com. Uma cacetada de entrevistas, o Kleber sabe disso, são entrevistas tanto nacionais, internacionais, com gente que já morreu, com gente que está viva, coisa pra caralho. Só que ninguém acessa, porque neguinho... Por que eu faço essas lives, Kleber? Porque nego descobri. Nego não quer ler, nego quer ver vídeo. Então eu parei de escrever a entrevista e estou fazendo vídeo. Mas agora acho que Neguinho vai voltar um pouquinho a valorizar essas coisas orgânicas para um mundo para serem usufruídas, porque a leitura é um negócio muito bom. Eu lia muito mais quando era jovem do que hoje em dia, né? Tem muito tempo que eu não pego um livro e leio assim ele todinho como eu gostava de ler. Não tenho, eu mesmo eu entendo que perdi, mas é porque eu tenho muitas coisas interessantes para fazer, como construir instrumentos e tal. Estou na minha oficina, né? Aqui, Sim. Tem os moldes ali e tal, tem instrumentos em andamento, as bancadas aqui do lado, o salão com as máquinas ali. E eu estou no Nectar, entendeu? Eu estou no Nectar. Eu nunca me senti... eu passei um ano muito down ano passado, né? O 2019 foi meio down, né? Porque algumas constatações quando a gente vai... Né? Cabelo branco, eu não posso dizer que é porque o cabelo branco, eu já tenho cabelo branco há mais de 10 anos, então sempre tive cabelo grisalho desde cedo, então não é por isso, né? Não me sinto idoso, eu não me sinto idoso, né? Mas gradativamente eu fui conseguindo recuperar o ânimo, o astral e tal, muito por causa desse local, né? Legal. A proximidade aqui com essa região, o Serjão, né, cara, é outra coisa assim, o Nectar por conta de todas esses contratempos da sociedade, da política, da economia, esse lugar não pode ser ignorado, cara. Acho que vale a pena. Acho que você fazer um documentário sobre o Nectar seria bem interessante. Porra. Então, foda, cara. Seria muito interessante, porque esse lugar é muito importante para a galera do blues e tal, sabe? Eu acho que se dízimo é uma coisa justa, acho que tudo quanto é pessoa que tocou aqui no Nectar tinha que mandar um dízimo aqui para o Sérgio poder pagar o IPTU, que é um absurdo, né? E lá, tadinho, continua correndo atrás, lutando, trabalhando. Agora, há poucos dias, foi levantar uma coisa pesada e criou um problema aí para a coluna. Agora ele já está voltando ativa, né? Porque ele não para o dia inteiro aqui, né? E agora, sem poder fazer shows aqui, tá uma loucura. E tem, eu não sei se eu posso falar, por isso que eu vou te falar depois. Porque, infelizmente, eu realmente não sei se eu posso falar, mas vai ter uma parada aqui que vai ser muito foda. Que são de uma banda que, para mim, é um dos trabalhos mais espetaculares que o Brasil já produziu de música, que era dessa região. Ó, eu dou um spoiler aí. A galera morando nessa região aqui e tal. Então, eu acho que vai ter aí alguma coisa, uma homenagem, alguma coisa vai rolar aí mais pra frente. Vamos ver. Legal. Se você tem uma empresa e tem dinheiro, patrocine esse documentário sobre o Nectar que eu faço com muito amor e carinho. Isso aí, ó. Já vamos lançar o crowdfunding aí para o pessoal aí depositar uma grana para você produzir isso, porque não tem ninguém mais indicado não aí. Vamos lá. Você fala, Sérgio, o Clebão, já que você contou a sua história aí do... Sérgio Rocha? Não. Aliás, o Sérgio Rocha vai estar aqui na Quarentena Sessions quinta-feira. Vai ser sensacional. Vai ser sensacional. Já que você contou a sua história aí
com o John Hammond. Então manda aí um How Long Blues. Ah, pode crer. Vou mandar com o nosso amiguinho de velho de guerra. Mandolin. Tá bom? Tá alto? Como é que tá? Tá bom, bacana. Tá um pouquinho, abaixa só um pouquinho. How long has that evening train been gone? How long, baby, how long? The whistle blowing, could you see no train way down in my heart, breaking pain? How long, baby, how long? I'm sad and lonely, all the world ain't true. Why don't you write me and give me the news? You have to let me sing it how long blue. How long blue? Valeu, Clebão. Esse é Kleber Dias, Deu um branquinho. grande músico aqui do Rio de Janeiro, que sempre uma honra falar com ele, um prazerzão. Se você chegou agora ou se você acabou perdendo essa nossa Quarentena Sessions, logo após a nossa live estará no canal do YouTube, Coluna Blues Rock 2.0. E se você quiser conhecer mais do trabalho do Jefferson Gonçalves e Kleber Dias e outros artistas nacionais também e internacionais, vai lá no Spotify e coloca na playlist Coluna Blues Rock. Segue Coluna Blues Rock. Estou fazendo de tudo aqui para entreter todos nessa quarentena, levar boa música, divulgar a boa música, porque é aquele lance, só a música vai nos dar sanidade mental para aguentar isso que o mundo está passando. Clebão, sempre uma honra falar contigo. Diz aí uma coisa, tu já gravou uns 6 ou 7 discos com o Jefferson, não foi? Gravamos acho que 7, né? E vai ter mais um lançamento. Que acho que não sei se já foi, que é foi um ao vivo com. Só que não foi físico, né? Foram 8, acho, e o DVD. Né? E o DVD, exatamente. Muito legal. Você tocou agora com o Mandolin. Apresenta pra gente, por favor, o Mandolin. Então, esse Mandolin, o bandolim, né? Que é um bandolim também. Na verdade, o primeiro instrumento que eu não fiz, mas eu quis desenvolver alguma coisa na época, comecei a tocar com o Jefferson, e aí eu fiz um violão Telecaster. Era um violão híbrido, né? Ele tinha um cavalete de violão e ele tinha um captador de guitarra, que é o captador da minha guitarra, que foi um captador do Alamo. O Alamo me pagou um trabalho com um captador. Ele falou, Kleber, eu tenho esse captador aqui. Eu falei, meu irmão, só o fato dele ter sido seu por 30 anos, sei lá, 35 anos, né? Porra, já vai ser... Nunca vou vender, ele vai ficar sempre comigo. Né? Então, eu coloquei ele na guitarra, porque ele, nesse violão Telecaster, ele já tinha um som muito incrível. Né? Eu me lembro que teve eu e o Eliezer, que é meu mestre de luteria, Eliezer Lara, uma vez a gente estava ouvindo John Pizzarelli, né? E eu tenho o péssimo hábito de plugar o instrumento e ficar atrapalhando os caras
E eu tocando lá com o Pizzarelli. Aí o Eliezer, pô, peraí, toca aí, cara. Aí eu toquei. Ele falou, caraca, mas o som dessa guitarra, pô, tá com mais característica acústica do que, do que o próprio instrumento do Pizzarelli. Aí eu falei, bom, tá bom, encerrou o assunto. Encerrou o assunto. Mas na verdade, que, pô, tem direito de surtar também, né? Aí eu falei, não, tudo bem. Aí, cara, ele realmente estava com um som muito bacana, mas eu não me adaptei àquele instrumento, né? Violão tem que ser violão mesmo, né? Acústico, tal. Ou sim, né? Como uma alternativa, tal, né? Mas aí eu trabalhei mais para poder conseguir dar características acústicas, né? Aham. Quer dizer, você toca ele é meio sensitivo, né? Se você toca ele forte, sai mais som, né? E, consequentemente, o som ele perde um pouco a sutileza, né? Se você toca ele mais leve, particularmente, ele fica mais nítido, né? Do que audível como fica tocando forte. E isso é graças ao tampo. É um tampo de spruce, feito para violão mesmo, né? E ele é totalmente oco. Ele é totalmente... É um vão livre, como é num violão acústico, né? Eu fiz esse instrumento, depois eu fiz uma viola caipira. Deixa eu ver se ele está aqui o outro. E o 12 cordas. Bom, essa crise, será que eu vendi? Não. Tá aqui, espera um minutinho. Valeu, vai lá. Enquanto isso, enquanto o Clebão está procurando um instrumento perdido aí, eu gostaria de mandar um abraço para o Dr. Fábio Coelho. Dr. Fábio Coelho é mais um desses profissionais da saúde que estão doando a vida deles para proteger, para cuidar do próximo. E o Dr. Fábio, eu acho que foi uns 2 ou 3 dias, participou de uma live aqui rapidamente para votar se era Lynyrd Skynyrd ou Allman Brothers na Copa Tio Sam que eu estou fazendo. Então, um abraço para o Dr. Fábio e um abraço para todos os médicos como o senhor que estão arriscando a vida no meio desse caos. Clebão? Pode crer, cara. Isso realmente é importantíssimo. Hoje, infelizmente, amigo meu perdeu a mãe, né? Já estava velhinha, tinha complicações, mas perdeu para o corona, né? Há 2 ou 3 semanas atrás, perdemos um brother, companheiro de trabalho, né? Gisiel, que era irmão do Jerubal, técnico de som de São Paulo, os caras com os quais a gente trabalhou muitas vezes, né? E infelizmente. E eu tive outro amigo também próximo que também tá com sequelas até hoje, assim, tá melhor, já tá quase bom, tudo, mas foi um sofrimento grande. Tem gente que não sente nada, mas tem gente que sofre muito, né? Então não dá para brincar, não. Não. Então, aquele pequenininho deu origem a esse aqui. Na verdade, esse aqui é o segundo 12 que eu faço, que o primeiro não deu nem tempo de esquentar na mão, né? Já foi confiscado por um amigo que é um Beto Lemos, que é um super músico, e ele pegou esse violão. Esse som esse cara aqui. Blackbird singing in the dead of night, changes breaking wings and learn to fly. All your life, you're only waiting for this moment to rise. Muito legal, Kleber. Kleber, eu vou pedir um favor. Eu abri a live, eram 3h55. Já são 3h52, então o Instagram daqui a pouco vai cortar a nossa live. Eu vou fechar aqui, mas eu já abro logo em seguida outra, tá? Ok. Já volto aí, gente. Até mais.